Ele nasceu em 1957 e naquela época o futebol se jogava na rua. Morava em Osasco e desde muito novinho mostrava uma aptidão para jogar bem o futebol. E não deu outra, né? Jovenzinho, garotinho, criança, adolescente, o futebol do garoto Soter era um destaque. Tanto que logo um olheiro do Palmeiras o viu, levou para a base do Palmeiras e, claro, ele foi promovido para o time principal. Só precisamos separar as coisas. Não era o Palmeiras poderoso de hoje, ao contrário, era um Palmeiras com muitas dificuldades. Mas ainda assim ele se destacou, mostrava serviço, era um jogador eficiente, ia bem para o fundo do campo, sem deixar grandes espaços ali atrás, ou seja, era um jogador que várias vezes jogou como titular do time, basicamente o tempo inteiro de Palmeiras ele foi titular. Recebeu uma proposta do São José, hoje o São José é um time que as pessoas mais jovens não conhecem bem, mas na época ele brigava por títulos, brigou por título com o São Paulo, título paulista, que era muito importante, participou do Campeonato Brasileiro, com destaque o Soter estava lá, era um dos destaques desse time. Na sequência foi para outro time importante da época, o Guarani. O Guarani que hoje luta para voltar, né, para retomar uma posição grandiosa, naquela época era daqueles que brigavam muito, tinha recentemente vencido um título brasileiro. Mas foi esse o problema, o Guarani estava numa fase de remontagem, então o Soter, embora fosse um jogador importante, ele acabou sendo preterido, e ele nunca se conformou com isso. Quando ele estava em outros times e ganhava títulos, ele sempre falava, me mandaram embora lá no Guarani, mas não tem nenhum lateral direito igual eu no futebol de São Paulo. Ele nunca se conformou com a saída do Guarani. Mas foi para o Atlético Paranaense e lá também fez sucesso. Além de ganhar títulos regionais, uma das vitórias mais marcantes do Atlético, antes do Atlético maior, grandão como o atual, foi ter vencido o time do Zico, numa fase decisiva de Campeonato Brasileiro, ganhou por 2-0 lá no Paraná. Depois acabou sendo eliminado, mas ficou essa história, um dos momentos mais importantes da história do time do Atlético Paranaense. E o Soter estava presente. Depois do Atlético Paranaense, ele foi para o Grêmio, numa solicitação do histórico técnico Carlos Frona, embora tenha sido uma passagem muito rápida, também foi marcante. Voltou para o Atlético Paranaense e voltou a ser campeão. Só que ali já era um momento em que a coisa não estava tão boa assim. O Paulista de Jundiaí estava montando um time legal para fazer uma campanha boa no Campeonato Paulista, mas deu tudo errado. O time foi rebaixado, apesar de ter investido muito. E aí ele começou já a entrar numa fase final de carreira, embora tivesse com apenas 29 anos. E recebeu o convite para jogar num time chamado Ubiratã, na cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul. O grande time do Mato Grosso, naquela época do Mato Grosso do Sul, era o Operário de Campo Grande, que com o Carlos Castilho chegou a fazer barbaridades, caiu entre os 4 melhores do futebol brasileiro. O Ubiratã estava tentando seguir o mesmo processo. Ele não levou a família para Dourados. Tinha mulher, tinha 3 filhos, mas ele preferiu ficar temporariamente, ou até por um tempo muito grande, morando num hotel, para que pudesse deixar a família, os filhos estudando tranquilamente aqui pelos lados de São Paulo. E aí começou o problema. O hotel onde ele morava era um hotel que tinha uma condição precária. Para você falar com alguém por telefone, o porteiro tinha que subir no seu quarto e te chamar. É claro, né? Naquela época não existia celular e também não tinha um telefone no quarto. Então, toda vez que alguém ligava para o Soter, o porteiro tinha que subir e chamá-lo. E isso começou a incomodar o porteiro, porque o Soter era muito assediado, ele era o cara, né? O cara que veio do time grande de futebol, era o principal aço do time da cidade, e aí liga um, liga outro, liga a mulher, liga outra mulher, sabe como é que é? O cara estava sendo assediado. Ele descia e o porteiro reclamava, ele descia e o porteiro reclamava. Reclamava toda hora, eu não sou seu empregado, tá pensando o quê e tal. Até que um dia a esposa do Soter ligou e a conversa foi mais longa. E o porteiro começou a reclamar, a falar, né, barbaridades, dizendo um monte de coisas, talvez sem saber que ele estava falando com a esposa dele, mas de qualquer forma, o porteiro estava com muita raiva e o Soter também. Tanto que num determinado momento ele para a ligação e vai para cima do cara e começa a agredir o cara. E o atleta forte, obviamente, levou vantagem na briga. Só que ele não imaginava é que o porteiro estava armado. E ele pega um revólver e atira 2 vezes, tirando a vida do jogador Soter com apenas 29 anos. É o tipo da morte besta, né? O tipo da morte que, puxa vida, que falta de sensibilidade de um lado ou de outro, chegar a uma coisa tão extrema. Hoje ele está enterrado em Jundiaí, é reverenciado no futebol, não foi um jogador tão excepcional assim, mas teve uma história marcante e por onde passou deixou marcas, deixou história. Infelizmente, uma carreira muito curta e abreviada por uma bobagem. E aí nos dias de hoje a gente diria, né? Nossa,
Se ele tivesse um celular, nada disso teria acontecido, mas estamos falando de uma época muito distante dos celulares. Essa é a história de Sóter, que merece o nosso respeito e vem também para o panteão dos deuses da bola.